capítulo 1, a partir do versículo 9. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém, irmãos? Todo mundo aí já descobriu o texto? Sim ou não? Romanos capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, e isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém, irmãos? Queridos, esse texto nos remete a uma reflexão sobre uma igreja saudável. Como é que nós podemos identificar uma igreja saudável? Porque muitas vezes nós levamos muito para o lado pessoal. Quando a gente frequenta uma igreja ou quando a gente visita uma igreja, o critério sempre é aquele de que gostei ou não gostei, não é? Então, esse critério do gostei ou não gostei é um critério muito pessoal, é muito íntimo, depende muito daquilo que você estava buscando, aquilo que você encontrou ou não encontrou na igreja que você estava procurando. Por isso é que muitas vezes nós olhamos a igreja, principalmente a igreja que nós já frequentamos há tanto tempo, né? E nós não olhamos para critérios muitas vezes corretos, se é a nossa igreja, a igreja que nós fazemos parte, é uma igreja saudável ou não, né? E nós precisamos analisar dentro desse contexto, ter um critério dentro desse contexto, porque se nós não somos uma igreja saudável, nós precisamos torná-la saudável. Porque imagine, se ela não é saudável para nós, imagine para os outros que frequentam, que visitam a igreja, portanto, eles têm também as suas marcas de avaliação, né? E outras pessoas vêm analisando isso muito pelo lado da santidade, da vida santa. Olha para os irmãos da igreja e diz assim: aquela igreja ali, ela não tem ninguém santo, não. Quer dizer, por esse lado, realmente, não tem ninguém santo na igreja, porque todos nós somos pecadores. Mas a visão da pessoa é sempre aquela visão de querer encontrar erro nas pessoas, não é? E não aquela de perceber o todo do lado espiritual que está sendo realizado ali.
eu acho muito bom que nós não sejamos perfeitos, nós não sejamos perfeitos. Por quê, irmãos? Porque aqui é um local de cura, né? Um local onde nós estamos amadurecendo, crescendo, tanto no contexto espiritual como no contexto emocional. Então, se eu olho para uma igreja e vejo tantas pessoas com tantos problemas, com tantos defeitos, eu fico até alegre, né? Porque eu sei que aqui o evangelho vai ter uma penetração no coração das pessoas que estão frequentando a igreja. Então, não é por esse lado. Algumas marcas, elas são escritas, né? Por exemplo, no livro de Mark Dever, ele escreveu sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né? E ele vai falar aquela igreja que ministra a ceia, que ministra o batismo, é a igreja que tem disciplina, né? Que promove a disciplina na igreja. Então, são várias marcas que muitas vezes vão sendo criados critérios para você analisar uma igreja. Eu não sei qual é a sua visão desta igreja que você frequenta. A gente tem procurado ouvir os irmãos no sentido de procurar melhorar a igreja. Eu coloquei no grupo da igreja alguns pontos para serem avaliados, mas infelizmente os irmãos da igreja ainda não se encorajaram para escrever aquilo que pensam sobre essa questão da igreja. Mas esse texto, então, nos faz pensar um pouco sobre isso, porque se a gente for analisar friamente, né, se você for, por exemplo, na inteligência artificial, a inteligência artificial é aquele que sai pegando pontos por aí, todas as pessoas que já escreveram sobre isso, mas é uma análise fria. E a inteligência artificial, por exemplo, o Gemini, né, ele coloca o foco na palavra de Deus, na pregação expositiva, no ensino sólido da palavra de Deus, né? Coloca o evangelho como centro, onde aí se pauta a glorificação de Deus, onde se pauta a evangelização, né? Então, vai sendo colocado coisas que estão sendo escritas, né? Uma igreja que apresenta comunhão genuína, que tem uma liderança servidora, que adora e ora, né? Então, são coisas que a gente não tem procurado, vamos dizer assim, aprofundar dentro do contexto da análise. E esse texto em Romanos, capítulo 1, me trouxe uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque nesse texto que nós lemos, eu encontrei alguns pontos que são relevantes para uma igreja saudável. E eu queria que vocês não apenas anotassem, mas que vocês refletissem sobre cada ponto que nós vamos levantar aqui. Não são muitos, são poucos. 4 pontos apenas eu tirei desse texto. E eu quero começar dizendo aquilo que ele fala logo no versículos 10 e 11, onde ele diz: em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Ou seja, o que é que Paulo está nos ensinando aqui? É que uma igreja saudável é aquela igreja que tem um desejo ardente de estar com os irmãos. Não é? É aquela igreja que você sente falta de estar com os irmãos, que você procura em todos os momentos e aspectos da sua vida espiritual estar ao lado dos irmãos. Não é? Aqui nesse texto ele diz: porque desejo muito, muito vê-los. O desejo de estar com os irmãos. Não é? E essa palavra desejo, quando a gente vai pesquisar sobre isso, ela diz que é uma palavra que expressa um desejo ardente.
não é apenas aquela vontade, mas é algo que está acima daquela vontade, é um desejo muito grande, né? E a gente então começa a perceber que muitas vezes nós não vamos à igreja por qualquer desculpa, qualquer coisa que a gente tenha de fazer ou até de não fazer, né? Porque às vezes queremos ficar em casa, simplesmente ficar em casa. E isso mostra que, muitas vezes, nesse aspecto, a gente ainda não desenvolveu no nosso coração essa paixão intensa de estarmos juntos como irmãos. Desejo ardente de estarmos juntos com os irmãos, né? Quando você diz, hoje eu não vou para a igreja, você diz, não vou para a igreja porque você tem algum motivo que proporcionou essa sua decisão, o que motivou a sua decisão. E o que motivou essa sua decisão é maior do que a sua paixão de estar com os irmãos. Eu me lembro, irmãos, que eu participava de uma igreja, que eu não era ainda convertido, mas eu participava, passei 15 anos participando de uma igreja sem ser convertido. E a igreja que eu participava tinha um bom número de jovens. Era a primeira igreja batista lá de Boa Vista. E eu via naquelas pessoas, nos jovens da igreja, pelo contrário do que a gente muitas vezes vê hoje, era qualquer motivo para estarem juntos. Eu não sei se quem já viveu essa época de igreja, mas os jovens inventavam oportunidades, criavam oportunidades para estarem juntos, conversando, brincando, louvando, tocando, se reunindo. Então era uma alegria muito grande, irmãos, naquela época que a gente percebia que as pessoas, né, desenvolviam um laço de amizade, de carinho, de cuidado tão grande que a gente queria estar junto com as pessoas. E eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que uma igreja sadia funciona dessa forma. É aquele desejo da gente poder criar qualquer situação para poder estar aqui com os irmãos. Seja que situação for. Nem que seja somente para vir aqui, né, e jogar a conversa fora. Porque quando se é do mundo, irmãos, as pessoas se reúnem, se juntam para jogar a conversa fora, né? Às vezes não tem nada que fazer, mas vão para a calçada, sentam na calçada, nas cadeiras, vão jogar a conversa fora. E na igreja, a gente quer um motivo, a gente quer encontrar um motivo para não estar junto com os irmãos. Significa que o coração não arde pelos irmãos. O coração não tem paixão, né, pelos irmãos. E essa expressão, irmãos, não é uma expressão que é solta assim, né, apenas desenvolvida aqui pelo apóstolo Paulo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a gente vai ver essa expressão, não é? Em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, diz assim: porventura não vos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Coração ardendo, né? Coração em fogo. Que paixão é essa, irmãos? Paixão por Cristo, paixão pela palavra. É o mesmo princípio. O princípio que nós temos, paixão por Cristo, que eu não sei se todo mundo tem, mas eu tenho. Paixão por Cristo, paixão pela palavra, eu tenho também pelos irmãos. É o mesmo princípio que nós precisamos desenvolver na nossa convivência entre irmãos, na igreja da qual nós fazemos parte. Esse princípio do coração ardente. Não vamos confundir com coração valente. É coração ardente, irmãos. Não é? Aquele coração que pega fogo. É aquele coração que é apaixonado.
apaixonado pelos irmãos. Eu sou apaixonado pela igreja da qual eu me congrego, irmãos. Eu sou apaixonado. E é isso que nós precisamos desenvolver. Primeira coisa, então, que eu aprendo com esse texto, de uma igreja saudável, é que nós precisamos fazer arder o nosso coração. E seja qual for o motivo, nós precisamos estar juntos. A vontade de querer estar juntos. Nem que seja para jogar conversa fora, mas eu quero estar junto com os meus irmãos. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto de Paulo é o compartilhar com os irmãos dos dons espirituais. Quando ele fala que ele tem essa vontade de estar junto para também compartilhar com os irmãos seus dons espirituais. Isso nos remete à questão do serviço. Porque a Bíblia fala que nós recebemos os dons do Espírito para a edificação da igreja, ou seja, nós recebemos para servir na igreja, para que assim também os outros irmãos sejam abençoados e possam receber de cada um de nós o serviço que nós devemos prestar na igreja. Uma igreja saudável é aquela em que todos os membros estão servindo na igreja com os dons que receberam do Senhor Jesus através do seu Espírito e assim abençoando os outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Cada um, irmãos, tem uma função dentro do corpo. Cada um tem um papel a ser desenvolvido dentro do corpo. E esse papel é aquele papel que nós não podemos negar. E que também muitas vezes fazemos corpo mole dentro da igreja. Para que a gente também não seja escalado para algum serviço na igreja. A segunda coisa que a gente aprende aqui, portanto, é o compartilhar com os irmãos dos dons espirituais. Paulo, ele quer estar junto com os irmãos da igreja em Roma para que cada um contribua para o crescimento e fortalecimento dos demais irmãos daquela igreja. Então, o que a gente vê é que há uma interdependência entre os irmãos. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Se cada um fizer a sua parte, todos nós cresceremos em conjunto, fazendo com que o corpo de Cristo se beneficie e trabalhe com perfeita saúde espiritual. Não é? Existe um texto, irmãos, que está ali em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a justa cooperação de cada parte. Nós só podemos crescer, e eu falo crescimento espiritual da igreja, quando todas as juntas, todas as pessoas, todos os membros da igreja estão ali fazendo a sua parte. É isso quando ele diz, todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é compartilhar o dom que o Espírito Santo nos concedeu e colocar esse dom a serviço da nossa igreja. Não é? Então, aquele que recebeu o dom do ensino, que ensine. Aquele que recebeu o dom do consolo, que console. Aquele que recebeu o dom
da música que cante ou toque. Então, cada um no seu papel, cada um na sua função, fazendo com que todos possam participar e que nenhum possa ocupar o espaço do outro, mas assim, cada um no seu lugar, bem ajustado, consolidado, nós poderemos crescer como uma igreja sadia, salutar. Né? A terceira coisa que nós aprendemos aqui, que Paulo fala no seu texto, é que ele tem esse desejo também para o conforto recíproco entre as pessoas. Nós possamos confortar uns aos outros. É interessante isso porque nós não precisamos, irmãos, passar sozinhos nossas dores, nossas aflições. Muitas vezes nós queremos esconder, não sei porquê, porque a gente muitas vezes quer esconder as nossas fraquezas, né, as nossas dores, nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas a igreja é o local onde nós compartilhamos isso, onde nós dividimos essas lutas, onde nós dividimos as nossas dores, onde nós dividimos os nossos sofrimentos, para que cada um possa, desta forma, ser consolado pelo corpo de Cristo, que somos todos nós. A igreja, ela precisa ser uma comunidade acolhedora, onde nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, né, como disse ali Tiago, as nossas lutas, para que assim a gente possa receber o conforto e contar com as orações dos irmãos. Não é isso, irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali, irmãos, é que existe um compartilhar de sentimentos, de emoções entre as pessoas. Se eu estou triste, eu digo que estou triste. E por que eu estou triste? Eu estou triste por isso, por aquilo. Alguma coisa aconteceu para me trazer tristeza. Não é necessário que a outra pessoa que conhece o outro melhor olhe para o rosto daquela pessoa e perceba que o semblante está triste. Mas aquele que está triste, ele pode dizer, eu estou triste. Ou então perceber que o semblante está alegre, mas a pessoa compartilhar dessa alegria e testemunhar, por que estou alegre? Não é? O apóstolo Tiago, no seu capítulo 5, ele diz assim, lá no versículo 13 ao versículo 16. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é que nós não podemos estar sozinhos nessa caminhada. Nós precisamos uns dos outros, orar uns pelos outros, contar uns para os outros aquilo que se passa na nossa vida, compartilhar com os outros, para que os outros assim, juntamente conosco, possam estar orando e dividindo as aflições e muitas vezes as cargas. Como é bom, irmãos, dividir a carga com os outros. E como é ruim carregar o peso de uma carga sozinho. Não deixem que essa tristeza tome conta do coração de vocês. E não sejam tão egoístas para guardar a alegria no coração de vocês. Compartilhem
com a igreja, dividam com a igreja, porque nós queremos orar por você, mas queremos também estar alegre com você. E por último, o que o apóstolo Paulo fala, é que ele quer estar ali para poder produzir frutos. Não é isso? Ele quer produzir frutos. Porque ele vai estar com a igreja, mas também vai estar com os gentios. E ele quer que sejam produzidos frutos. Uma igreja sadia, uma igreja saudável, é uma igreja que produz frutos. Você pode falar frutos dignos de arrependimento? Sim. Todos nós estamos sendo curados, como eu falei. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa caminhada, não é? Mas temos frutos daquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas que precisam conhecer o Evangelho, que precisam conhecer a verdade, para que assim possam, confrontados com a verdade, poderem tomar uma decisão ao lado de Jesus. É por isso que Paulo vai dizer na sequência que não se envergonha do Evangelho, porque ele é a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos, irmãos, desenvolver o hábito de, assim, nós produzirmos também frutos. Versículos 13 a 15 diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Produzir frutos. Esta igreja precisa produzir frutos para se tornar uma igreja saudável, irmãos. Eu sei que a gente cresce só nas reuniões que nós fazemos, mas nós precisamos crescer também em alcançar aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Se você não está fazendo o seu papel de evangelista, você está em pecado, porque essa é a nossa missão. Coloquei, acho que foi no grupo ontem, sobre um artigo ali que foi colocado pelo Fabrício Júnior, que é da Junta de Missões Nacionais, sobre a questão do convite. Um livro que ele leu, muito chegado àquela pessoa, ele fala do artigo que ele leu, e ele diz, o desafio é o seguinte: você convidou algum amigo seu para estar na igreja com você hoje? Você convidou algum conhecido, amigo, familiar, para estar na igreja com você no domingo pela manhã, no domingo à noite? Esse é o grande desafio, irmãos, que nós temos como igreja. É a gente sair da nossa linha de acomodação, de nós sermos tão egoístas, de guardarmos a salvação para nós e não querermos compartilhar com os outros também essa necessidade que os outros têm de conhecer a Cristo. Nós ouvimos aqui o testemunho do Ricardo, que ele no hospital, eu sei que não é fácil enfrentar as situações que ele enfrentou, mas ali ele teve a motivação do Espírito de, naquele momento que estava no hospital, de compartilhar o Evangelho com pessoas. Se ele ali doente, no estado que ele estava, emocional, pôde compartilhar com os outros, você que está sadio, por que você não faz isso? O Fernando Brandão conta uma história bem interessante, irmãos. Ele foi pastor de uma igreja em Brasília e tinha um irmãozinho que teve câncer. E ele se internou para ser operado desse câncer. E ele, muito triste com esse irmão, ele gostava demais desse irmão. E ele então chega no hospital pensando em ver o irmão com aquela tristeza, decaído, porque quando você recebe uma notícia ruim, a tendência é você decair, emocionalmente decair.
Quando ele chega no hospital, o homem com alegria danada, ele não entendeu nada de ver aquele homem alegre dentro do hospital. E então ele foi lá, conversou com ele, disse assim, rapaz, o que está vendo? E ele disse assim, pastor, essa doença é uma bênção. Deus me colocou aqui, mas essa doença é uma bênção, pastor. Eu já evangelizei todo mundo desse corredor aqui, já preguei, muita gente se converteu. Olha lá, fulano tal aceitou o evangelho, fulano tal aceitou o evangelho, pulando de alegria. E ele disse, isso fazia já alguns anos, né? Ele foi pastor só de executivo, ele tem aí anos depois, ele disse assim, e ele está vivo, camarada. O cara que foi internado no hospital com câncer, está vivo. E ele, nessa situação, ele levou muitas pessoas a Cristo, porque ele pôde testemunhar de Jesus. Irmãos, está faltando para nós, para sermos uma igreja saudável, paixão pelos irmãos. Está faltando para sermos uma igreja saudável, nós compartilharmos os nossos dons. Nós, para sermos uma igreja saudável, precisamos compartilhar as nossas emoções com a igreja, porque isso cria laços entre os irmãos. E nós precisamos, como uma igreja, produzir frutos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, aqui estamos, na Tua santa presença. Tu sabes, conhece o coração de cada um de nós. Sabes, ó Pai, que a nossa igreja precisa ainda uma longa caminhada para nos tornarmos uma igreja saudável. Mas que nós possamos, através do Teu Espírito que habita em cada um de nós, termos a força e a motivação necessária para que venhamos buscar, como corpo de Cristo, um caminhar com saúde espiritual e emocional. Abençoa, Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos